Então, agora nós vamos para os resultados. Aqui no raio-x de fatograma do raio-x, né, do oxiggrafeno reduzido, nós podemos observar um pico característico do oxiggrafeno reduzido em torno de 26,55 graus, né, que corresponde a um plano de difração 0,02, com espaço interplanar de 0,33 nanômetros. Isso é calculado através da lei de Bragg. De acordo com a literatura, a não presença do pico de difração agudo de 11,95 graus, isso pode corresponder a um indicativo da eficiente esfoliação das múltiplas camadas durante o processo de redução do oxiggrafeno. A seguir aqui nós vamos fazer a análise da morfologia. Foi feita uma microscopia das partículas do oxiggrafeno, né, na figura A de 1 micron e na figura B de 5 microns, no qual o oxiggrafeno reduzido exibe uma morfologia de folhas, os quais mostram o empilhamento, né, devido às forças de Van der Waals. E além disso, na figura B visualiza-se as bordas bem definidas e transparentes, firmemente suspensas que não se dobram. Agora a microscopia do oxiggrafeno reduzido, ela mostra aqui uma estrutura, né, química, na qual ela é constituída por grande quantidade de CO2 e oxigênio, devido à oxidação, né, e o restante ali são impurezas que são decorrentes do processo da oxidação. Agora nós temos aqui a curva termogravimétrica, né, do oxiggrafeno reduzido, na faixa de 30 a 430 graus, a gente pode observar uma perda de massa, cerca de 9% devido à perda de umidade e moléculas de água absorvida. Essa perda de massa também pode ser associada a faixas superiores de temperatura de 200 a 200 graus. A pirólise da ligação de carbono com oxigênio menos estável, presente nos grupos funcionais oxigenados, como a hidroxila, carbonila e ácido carboxílico, e ainda provenientes do processo de oxidação resultando na formação de CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. A maioria da perda de massa ocorreu acima de 600 graus, né? Principalmente devido à combustão do esqueleto de carbono. De acordo com a literatura, uma menor densidade de defeitos resultantes da maior estabilidade térmica do óxido de grafeno. Agora os resultados de flexão, a gente pode concluir que o polietileno linear de baixa densidade normal, ele teve uma tensão de flexão de 15,5 MPa e um módulo de elasticidade de 402,9, né? Então, bem inferior. E já no polietileno com oxiggrafeno houve uma elevação, né, de 7,4% na tensão de flexão. E já o módulo de elasticidade teve um aumento de 11%. Já com relação ao polietileno linear de baixa densidade com oxiggrafeno reduzido e anidrido maleico, ele teve um percentual também na faixa de 8% na tensão de flexão e de 20% no seu módulo de elasticidade, né? Esses resultados sugerem que o ppGMA auxiliou em uma melhor distribuição
do óxido de grafeno na matriz polimérica. Já o impacto de Isolde foi realizados dois ensaios, né? Um a 23 graus Celsius, né, temperatura ambiente, e um outro, devido o de 23 não ter rompido, a gente realizou um novo ensaio a menos 17 graus Celsius. Aí foi possível fazer um levantamento dos dados. Nós podemos analisar que houve daí uma ruptura, né, mas os valores ficaram muito próximos ao valor do polietileno linear de baixa densidade puro, né? E o que isso sugere que a presença do óxido grafeno e do compatibilizante não influenciou consideravelmente na a resistência de impacto nessa temperatura. Agora nós vamos analisar o MEV, né? Então, na figura A do polietileno puro, né? Polietileno linear de baixa densidade puro, a gente pode observar que uma superfície mais lisa, né? E na figura B, polietileno linear de baixa densidade com óxido grafeno, nós podemos observar um aspecto mais áspero, né? Que é típico da presença de nanopartículas. E a presença de voids são indicativos de predominância de partículas aglomeradas, o qual foram arrancadas em razão à quebra criogênica, além das fissuras no interior da matriz. Na sequência, então, foi realizado o MEV das outras misturas, né? E, contudo, a gente pode observar que não é possível visualizar nas amostras que o compatibilizante contendo maior concentração, né? Uma vez que a superfície de fratura se mostraram muito similar. Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que uma concentração mais elevada, né? E o óxido de grafeno ele tende a formar aglomerados, o que dificulta a sua dispersão uniforme, mesmo na presença do compatibilizante. Conforme a gente pode observar, então, esse valor acima é limitado, né? Então, o aumento de carga na nanopartícula pode levar a uma formação de domínios segregados, que atuam como um ponto de falha ao invés de um reforço. Agora nós vamos para a tabela de propriedades térmicas, que a gente pode observar que na faixa de 0,05 do óxido grafeno, ela apresentou uma maior estabilidade térmica, independente da presença do compatibilizante. Esse aumento pode ser atribuído ao óxido de grafeno reduzido, o que atuou como uma barreira, né, física, o que reduz a liberação dos voláteis. Já na temperatura de fusão não houve um aumento considerável, ficou na faixa de 128 a 129 graus. Também podemos observar que a cristalidade teve um aumento, mas não tão considerável. Então a gente pode deduzir que a adição de partículas, independente da concentração, não promoveu alterações, tanto na fusão quanto no teor de cristalidade. Com relação à temperatura de cristalização, todas as amostras testadas apresentaram um aumento de 3 a 4 graus Celsius em relação ao polietileno puro, que evidenciou que o óxido grafeno atuou como núcleo de cristalização na matriz polimérica. Agora nós vamos fazer a análise da viscosidade complexa do polietileno linear de baixa densidade e seus nanocompósitos a 160 graus. Então a gente pode ver que com o aumento da frequência
a viscosidade cai. Isso é devido ao cisalhamento, né, que ocorre na, nas amostras. E a gente pode deduzir que o grafeno ele atua como um lubrificante, né? Então, em todas as amostras, eles tiveram o mesmo comportamento. Então, tanto com grafeno, sem grafeno, desculpe, tanto com grafeno e com o ppGMA não teve uma alteração tão significativa. Já no módulo de armazenamento, em função da frequência angular, mostraram que o mesmo comportamento não teve mudança mesmo mudando a frequência, né? Eles obteve o mesmo comportamento, né? Então quer dizer que a rigidez se manteve igual praticamente em todas as amostras. Já no ensaio de impacto e queda de dardo, esse é um dos ensaios que é muito utilizado na rotomoldagem, né? Então a gente pode observar na tabela, são separadas pelas os dois tipos de materiais, o polietileno linear de baixa densidade, né, automoldado, e o polietileno linear de baixa densidade com oxigafeno e o ppGMA com 0,05%. Então a gente pode observar que variando a altura de 1 metro a 1,25 no polietileno linear de baixa densidade, o puro, se teve quebras frágeis. Já no polietileno com oxigafeno e o ppGMA, teve uma amostra que teve não teve quebra e as outras foram quebras dúcteis. Na sequência a gente vai observar as imagens como ficaram os corpos de prova. Então aqui a gente pode observar no polietileno linear de baixa densidade rotomoldado, que seria o puro, o ensaio sempre é feito a 40 graus negativos. Então, observa-se que houve uma queda frágil, né? Mesmo com a menor altura, que foi de 1 metro. E a energia acumulada foi de em torno de 20 joules por milímetro. Então aqui a gente pode ver as placas, né? Então todas com quebra frágil. Já com o anidrido maleico e o oxigafeno reduzido, tivemos quedas dúcteis. E no primeiro não houve falha, né? E a energia variou de 20 joules por milímetro até 27,1 joules por milímetro. Então, na prática, a gente pode ver que teve um bom resultado a adição do oxigafeno e do ppGMA. Agora, no MEV, a gente pode observar que ambas as amostras, em razão da fratura criogênica, há quebra. Então mostra que é do tipo frágil, que seria na figura A. Na figura A. E já na figura B, né, a gente pode observar umas linhas, né? Então essas linhas aí, essa estrutura fibrosa nas bordas indica que a tendência de maior absorção de energia antes da ruptura. Então essas falhas aí a gente pode dizer que os testes de resistência ao impacto por dardo, ele absorveu bastante energia, o polietileno linear de baixa densidade com oxigafeno. Agora o resultado do DMA é bem interessante porque ele mostra o armazenamento. Então ele nos diz que a rigidez, então ali em torno de 40 graus ali, é um ponto em comum entre o polietileno linear de baixa densidade puro e o polietileno linear de baixa densidade com oxigafeno e o ppGMA. Então, nesse ponto ali de menos de 40 graus Celsius,
ele tem um um ponto comum, né, de energia. Já aqui no módulo de perda, a gente pode observar que a energia também no mesmo ponto ali de 40 graus, ele tem uma inversão. Então, o polietileno linear puro, que é a linha preta, ele no início não, ele absorve mais energia. Já a partir dos 40 graus, quem absorve mais energia é o polietileno linear de baixa densidade com oxigрафeno e o PPGMA. Né? Então, as conclusões, né, para esse trabalho, então a gente evidenciou que a incorporação do oxigрафeno reduzido, a matriz polimérica de polietileno linear de baixa densidade, promoveu melhorias das propriedades finais do nanocompósito obtidos. O aumento da concentração do oxigрафeno promoveu pequenos aumentos na resistência à flexão, modo elasticidade e resistência ao impacto, na temperatura de menos 17 graus Celsius, na viscosidade complexa. Com relação à estabilidade térmica, não houve diferenças, tanto nas temperaturas iniciais e finais de degradação, quanto à temperatura máxima de degradação. Da mesma forma, não foi observado incrementos na temperatura de cristalização, fusão e teor de cristalizidade. Contudo, a adição do agente de compatibilizante promoveu uma maior interação de oxigрафeno reduzido com a matriz do polietileno linear de baixa densidade, principalmente para a amostra preparada com menor concentração de oxigрафeno reduzido, de 0,05%. De acordo com as imagens de MEV, uma dispersão mais homogênea foi observada, o que acarretou incrementos na resistência à flexão e na estabilidade térmica da matriz polimérica. Com relação às propriedades reológicas, tanto o uso de oxigрафeno reduzido quanto o PPGMA não promoveu efeitos significativos, indicando que o uso destes aditivos não interfere na processabilidade do polietileno linear de baixa densidade. Os resultados obtidos a partir das peças automoldadas, principalmente aquelas relacionadas à resistência ao impacto pela queda de dado, evidenciaram um aumento na tenacidade pela presença de oxigрафeno e PPGMA, o que reduziu a ocorrência de falhas frágeis, melhorando a distribuição das tensões mecânicas dentro das estruturas poliméricas. E este aumento na tenacidade foi corroborado pelas imagens de MEG e pela presença de bordas mais fibrosas. Sendo assim, os resultados apresentados evidenciam a viabilidade do oxigрафeno como aditivo funcional, a presença de agente compatibilizante, mesmo em considerações inferiores a 0,1%, no desenvolvimento dos compósitos poliméricos de alto desempenho, possibilitando a aplicação na indústria de automoldagem para a produção de peças no setor automotivo, sujeito a esforços mecânicos severos e baixas temperaturas, assim como para o armazenamento de fluidos. Muito obrigado.